Olá, Marabá! Olá, amigos dessa cidade! Vamos iniciar agora o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Voltando todos os sábados ao meio-dia, aquele nosso compromisso e o meu compromisso de trazer até você os destaques que nós temos em Marabá, representantes de vários segmentos econômicos, artísticos e outros setores. E hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Zélia Lopes, que é diretora do PROCON, o órgão de proteção e defesa do consumidor que muita gente procura. Eu sei que é muito trabalho para a Zélia, para todos os servidores que estão lá, porque os problemas são muitos, muitas pessoas com problemas, endividamento, problema com loja A, com empresa B, enfim, trabalho que não para, né? A Zélia está até sorrindo aqui, porque sabe da situação há 15 anos, há mais de 15 anos que a Zélia trabalha no PROCON, com órgãos de proteção e defesa do consumidor em Marabá, já conhece muito bem a realidade do nosso mercado. Zélia, eu sei que os nossos compromissos são vastos e variados, a sua responsabilidade à frente de um órgão tão importante que é o PROCON na defesa do consumidor. Todos nós somos consumidores, todos nós, e claro que às vezes a empresa A, a empresa B, tal, um momento ou outro usa de má fé, né? Os golpes pela internet, sabemos que a nossa realidade hoje, nós temos que ser muito cautelosos, né? E vamos logo iniciar com relação a esses golpes de internet. Eu sei que hoje você está aqui querendo falar sobre o NAS, calma, a gente vai falar sobre o núcleo de apoio aos superendividados. Você que está nos acompanhando, vamos falar do projeto que a doutora Zélia trouxe para Marabá para atender aos superendividados. Vamos falar dele, vamos falar primeiramente dos golpes na internet, que são vários, são muitos, não param, né? Sempre os criminosos estão um pouco mais à frente, pensando isso, pensando aquilo. Mas, Zélia, como que o PROCON está se comportando, está recebendo essas pessoas que caíram, foram lesadas nesses golpes pela internet? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite, né? Em nome de todos os consumidores do nosso município de Marabá, obrigada, porque a informação, né, ela é de extrema importância. É justamente essa informação que faz o consumidor despertar, né, no momento de receber uma ligação e lembrar que eu ouvi o PROCON falar alguma coisa disso, então não vou. Então, assim, o golpe não para, é algo assim que nos assusta. Cada dia é uma modalidade diferente, é a forma de levar o consumidor a erro, de levar o consumidor, né, de boa fé a cair no golpe. Essa semana mesmo nós tivemos aí duas situações bem típicas, né, da boa fé do consumidor. Sim. Onde o fraudador ele anuncia uma moto. E essa moto, ele fica de levar para alguém ver a moto. São 3 pessoas. A compradora, o suposto vendedor, o fraudador do outro lado, com a foto da moto, combinam de mostrar para uma terceira pessoa, que seria tio, né, do consumidor. E aí ele printa, olha só, ele printa a foto do tio, ele conversa com o tio, e tira do diálogo tudo o que interessa a ele. E manda para a compradora. E diz, olha, teu tio já viu a moto, já está tudo certo. E fala... Aí ele convence a pessoa, né? Ele fala com a compradora com a foto do tio dela. Então, na cabeça dela, é o tio falando, teclando, dizendo assim, olha, pode comprar a moto. Já verifiquei, tá tudo ok, tá muito bom de preço, tal. E ela deposita na conta... O valor, olha só que coisa. Na conta do fraudador esse valor. Então, assim, a gente chama atenção, né, pro consumidor. Tudo que for muita vantagem, para ele sempre recuar. Em vez de digitar a pergunta, liga para o seu ente querido, porque é uma foto, raramente você clica para verificar o número. Você faz isso? Sim. Não, raramente alguém clica para certificar, só ver se é o número da Zélia, né? Sim.
Então, vê a foto, confia, por quê? Porque você está de boa fé. Então, assim, essa é uma modalidade. Outra modalidade, às vezes as pessoas elas celebram o contrato com a empresa, aí tu disseste assim, a empresa às vezes age de má fé, tal. Eu falei agora há pouco do golpe, que é comum a pessoa cair envolvendo um bem, veículo, né? Moto, carro. Estamos cheios dessa demanda. E nós temos também o consumidor de boa fé, que ele vai celebrar. A gente tem muita demanda. Essa semana nós tivemos um consumidor que ele fez um depósito de 40 mil na conta da empresa, achando que era um financiamento e era um consórcio. E a gente tem que entender, o consumidor tem que entender que a lei de consórcio, ela é para consórcio, ela é diferente, né? As regras são diferentes. Então, assim, antes do consumidor, já vai a dica, né, para todos os consumidores de todo tipo de contrato. Antes de celebrar, ele ter a certeza. O Procon Marabá, ele sempre se colocou à disposição, Vitor. Sempre se colocou à disposição. Tem dúvida? Liga. Tem dúvida? Leva o contrato que o Procon vai analisar. E a gente oferece essa oportunidade para o consumidor justamente porque nós temos um corpo técnico, nós temos os advogados no órgão. Para quê? Para ler esse contrato. Tu já pensaste, o consumidor, ele precisava do bem, ele achava que estava fazendo financiamento de um bem. Quando finalizou tudo que ele depositou, a empresa diz para ele, olha, é um consórcio, eu só vou entregar seu veículo daqui 30 dias. Então, assim, são modalidades, são negócios celebrados com o consumidor que levam o consumidor a erro. A gente bate muito na tecla da informação, o princípio da informação, que o nosso código está lá no artigo 6º. Essa informação, ela tem que ser clara e precisa. E ela tinha que ser antes do consumidor assinar o contrato. Não depois da assinatura e depois do depósito. Então, a gente vê o quê? A gente vê uma má fé da empresa, né? Então, a gente fica assim... o Procon Marabá, nós ficamos meio que angustiados e ficamos preocupados com tanta modalidade de prejuízo que tem levado o consumidor marabaense. E aí, tu disseste assim, que eu tô doida para falar do NAS. Mas aí, a gente já realmente, o consumidor que cai em um golpe desse, né? Ele já tem as suas obrigações, as suas dívidas, e ele transfere o dinheiro dele para um criminoso. Vai onerar mais ainda a situação financeira dele. Vai dificultar ainda mais, né? A questão das finanças, compromissos, enfim. Compromissos. Então, assim, a modalidade de golpe na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, ela tem aumentado e a gente tem chamado a atenção desse consumidor para que ele fique muito atento. Uma bem simples e que consegue fazer o consumidor, principalmente quando se trata do idoso, cair. É impressionante, nós tivemos aí recente todo esse problema do INSS, né? Sim, sim. O Procon Marabá, ele já havia sinalizado há mais de 3 anos essa problemática, esses descontos indevidos. Dos descontos indevidos. Há mais de 3 anos que a gente vem acionando o INSS local. Mas o aposentado, para tu teres ideia, a gente chama atenção, a gente bate nessa tecla, e é louvável quando a gente recebe um convite desse, né? Porque é a informação que tem que ser passada para o consumidor. Então, é louvável o programa. Consumidor que se aposenta, quando ele dá entrada no INSS, mais de um mês, ele já recebe uma ligação. Dizendo, eu vi que você deu entrada no seu INSS, se for, digite 1 ou 2, ou peça para falar com o atendente. De quem essa ligação? É do próprio INSS? Não. Aí é que está, né? O INSS não liga. Fica aí essa informação. O consumidor, o cidadão precisa entender que o INSS não liga. O cidadão, seja consumidor, ele precisa entender que banco também não liga. Isso, o banco também não liga para o cliente. Não. Banco não liga, mandando você
digitar A, B, C, dizendo número que tal. tem uma compra suspeita. Banco não faz isso. E o consumidor, no caso do INSS, o idoso, que é justamente onde vai cair o golpe, o empréstimo fraudulento, é quando ele digita. Por quê? Porque ele deu entrada, ele se aposentou e o fraudador já sabe que ele está aposentado. Quando ele clica no número mandado, eles já conseguem clonar telefone, já conseguem fazer empréstimo, bloquear, fazem um inferno na vida. Meu Deus. Na vida financeira desse idoso. O idoso que procura ficar aposentado para ter uma vida mais tranquila, começa um transtorno. Então, assim, são modalidades que o consumidor ele precisa vigiar, ter zelo, né? Ele precisa ser o primeiro fiscal, é ele. Ficar atento. Outra modalidade, nós falamos da moto, falamos do INSS, né? O banco, a gente entende. Se você receber uma ligação do banco, você tem correntista de um banco e você recebe ligação de outro banco, você não vai ligar, porque você não tem vínculo. Mas quando você recebe uma ligação que diz que de coincidência diz que é do seu banco, você se desespera e você clica. Então, nesse momento, a gente pede o quê? Pede calma para o consumidor. Né? Calma. Não digita nenhum número. Não peça para falar com nenhum atendente, porque não é atendente do banco. É o fraudador do outro lado. Então, assim, a gente sabe que o consumidor se desespera quando ele recebe a ligação que é do próprio banco que ele é correntista. Sim. Mas aí a gente chama a atenção desse consumidor para que ele não faça. Né? Na dúvida, ele vai na agência dele. Perfeito. Então fica aí o alerta. E olha que golpe nós temos bastante na nossa cidade. Olha que isso está ficando muito, muito corriqueiro. Muito corriqueiro. Com relação, inclusive, às pessoas que ligam se passando por um familiar que está passando uma necessidade e tem a foto. Tem a foto e as pessoas precisam, antes de falar, né? As pessoas precisam ligar para o seu ente. Ligar não é atender aquela ligação do fraudador. Para tu teres ideia, o avanço tecnológico desse povo, e a gente tem que dar um passo além, agora eles ligam para você e você fica falando alô, 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 eles vão capturar a sua voz e vão imitar a sua voz. E aí eles vão ligar dizendo que é você. E a voz, na hora, a pessoa vai se desesperar e vai acreditar. Então, assim, olha só o nível de avanço do fraudador. Que está inclusive, quando você chegou, eu estive conversando com você com relação, porque nós tivemos aqui o delegado Vinícius, ele estava falando justamente sobre isso. A dificuldade que eles têm de encontrar essas modalidades, antecipar a eles, né? Porque as pessoas, esses fraudadores, eles estão 24 horas ligados de que maneira ele vai chegar até o consumidor. É muito além. Ó, a polícia, você disse que o delegado Vinícius falou que a dificuldade. Por isso que a gente sempre fala, o consumidor, ele é o primeiro fiscal dele. É o consumidor. É o consumidor agora, ele não pode achar que a polícia vai resolver o problema dele, que o PROCON vai resolver o problema dele. Ele tem que ser a polícia dele mesmo. Ele que tem que ser o policial dele mesmo. Se policiar. Isso mesmo, ele tem que se policiar justamente na proteção dos dados dele. Então, assim, é praticamente impossível a polícia resolver a demanda desses golpes quando você clica aqui ou quando você faz um Pix para um terceiro aí que você não sabe quem é, confiando que era algum amigo ou um parente seu. Então, assim, por isso que a gente sempre fala que o consumidor ele é o primeiro fiscal. E nos dias de hoje a gente fica até preocupado se quando a gente vai abrir o aplicativo do banco para transferir um valor através do Pix, a senha que nós estamos digitando, fica preocupado se uma outra pessoa não já clonou o meu telefone, já está sabendo da senha. Olha, essa proteção de dados, ela é de extrema importância, viu, Vitor? Nós estamos em uma era que a tecnologia ela está alarmante e você precisa criar mecanismo,
Hoje você já observa que tem até agora uma tela do celular que evita que alguém do teu lado... Sim, olha, você que fazer digitando isso. Veja a tua transação aqui. É até uma forma de proteção, mas a maior proteção é você não receber ligação. O Procon, ano passado, ele fez uma campanha muito bacana, que foi Desliga o Telefone. Sim. Onde a gente orientava o consumidor. Recebeu ligação, desliga. Recebeu ligação, disse que era do banco, desliga. Porque, ou de loja, que principalmente hoje quase toda loja grande, ela tem a sua própria financeira, né? Então, recebeu ligação, desliga. É o seu mecanismo de defesa. É desligar o telefone. E ficar sempre preocupado com relação às ligações, relações às mensagens. Jamais entre em link que você recebe por mensagem. Fico alerta aí a população, não só a população de Marabá, onde nós estivermos chegando, porque não é só Marabá. Brasil todo já estamos chegando, então fica o alerta para as pessoas com relação às ligações, com relação a pedir para que você digite um número no seu celular. Fique alerta. Jamais forneça, jamais entra em um link que você recebeu dizendo que é do seu banco. Não, é importante nós nos policiarmos com relação a isso. E com relação, hoje, como é que está o movimento? Tem muitas empresas em Marabá, não vamos citar logicamente o nome de empresa, mas como é que está a realidade hoje com relação ao atendimento no Procon? É muito abacaxi, né? É muito abacaxi, é muito problema, mas olha só, é um trabalho gratificante, né? Tu disseste no início que é um órgão de extrema importância. Eu vejo muito, as pessoas brigam muito pela saúde. É óbvio que a saúde é de extrema importância. Mas um Procon em um município, ele é tão importante quanto um hospital. Eu vou te dizer por quê. O que é o Procon? É uma proteção dada a um consumidor. O problema financeiro hoje no país, ele é alarmante também. O problema do superendividamento. Então, a pessoa, quando ele chega ao Procon, ele já chega meio que doente. Então, você dá essa proteção, você está ajudando. Nós sabemos que a questão financeira, ela leva à depressão. Nós sabemos que a questão financeira, ela leva ao suicídio. Nós sabemos que as pesquisas estão aí apontando ao divórcio, destruição, às drogas. Então, assim, olha só o que é um Procon, né? A importância de um órgão desse. E eu sou suspeita para falar, mas assim, Marabá está de parabéns pelo órgão que tem. Pela atuação, né? É um órgão atuante. É um órgão que ele não cruza os braços. É um órgão que a prioridade deste órgão é o consumidor. É lógico, a gente tem que ter a boa-fé também. Não é nem a boa-fé. É a transparência com o comércio, mas assim, o alvo do Procon, o Procon foi criado para proteção do consumidor. Tem empresas que erram por desconhecimento e tem empresas que erram por má fé mesmo, né? Então a gente tem que ter, na hora de fazer uma análise processual, a gente tem que ter também esse olhar, né? E a gente consegue verificar, Vitor, uma empresa que erra na sua inocência do seu dia a dia, do seu trabalho, e aquela que não teve a intenção de prejudicar o consumidor, né? E aquela que não está nem aí, que vende, só quer vender mesmo, que não está nem aí se der problema, o consumidor que se vire, e ter um órgão para dizer assim, opa, não, agora o Procon vai intervir, vai ajudar esse cidadão marabaense. Então, assim, é um órgão muito atuante. Tivemos agora essa semana, ainda estamos em uma semana, atendendo aí o princípio da informação, adesivando, né? Ação de adesivação eu vi umas fotografias suas com a sua equipe. Isso, nos estabelecimentos. De combustíveis, inclusive. Isso. Todos os estabelecimentos em Marabá serão adesivados. O nosso gestor autorizou a confecção. Sim. E já estamos... É o contato, é um número, telefone, né? E-mail. Então, e o nome Procon. O Código de Defesa do Consumidor diz que é obrigação do estabelecimento. Mas a gente já via que os estabelecimentos, eles não confeccionavam. Sim. Então,
agora na atual gestão, solicitamos e foi autorizado e já estamos aí levando essa informação para todos de extrema importância para a população de Marabá e também tomar cuidado com relação aos seus interesses, na verdade. Zélia, vamos ao breve intervalo comercial. Voltamos em 2 minutos. Temos muita informação importante para você no programa de hoje. Vamos falar no próximo bloco do NAS, que ela está aqui querendo falar do Núcleo de Apoio aos Super Endividados. Não saia daí, acompanhe o nosso programa, que daqui a pouco vamos falar deste novo espaço do PROCON. Voltamos em 2 minutos. O NAS, ele é um bebê. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Ao adentrar a Savassi, você se depara com uma coleção verdadeiramente encantadora, repleta de opções que certamente agradarão aos mais diversos gostos e estilos. Cada peça foi selecionada com extremo cuidado, pensando não apenas na qualidade e beleza, mas também na mensagem de amor e gratidão que cada presente pode transmitir. Savassi, você mais linda de Savassi. Sabe, aquela perca de tempo com corte de material e muita sujeira? Pois é, agora você não precisa mais se preocupar com isso. A Bela Mix inovou e trouxe para Marabá a máquina CNC, especializada em cortes com precisão. Economize tempo e ganhe agilidade. Deixe que a Bela Mix faça o trabalho pesado por você. Atenção, amigo marceneiro de Marabá e região. Venha conhecer essa novidade na Bela Mix. Folha 31, Nova Marabá, ao lado da Praça da Prefeitura. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. Todo mundo tem uma história com a Ortobon. Na infância, o colchão vira brincadeira. Na adolescência, é onde a gente sonha. Na vida adulta, o descanso depois de um dia corrido. E mais tarde, o lugar de contar histórias para os netos. A Ortobon está em todas as fases da sua vida, cuidando do seu sono e dos seus sonhos. Ortobon para a vida inteira. O conforto que você merece em todas as fases da sua vida.
Voltamos para o nosso segundo bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, aqui comigo, Vitor Aô, por isso pode ver, viu, Zélia? O Faria sabia que a gente já vinha apresentar o podcast, o Pode Ver, deixou logo ver do Vitor. Na TV Vitória, estamos aqui recebendo a doutora Zélia Lopes, diretora do PROCON, o órgão de proteção e defesa do consumidor, levando até você um alerta com relação a esses golpes digitais que nós estamos vivendo nesse momento. Então, de recuo, né, das pessoas ficarem preocupadas com tudo isso. E hoje a doutora Zélia participou de um encontro, foi na Paraíba. E trouxe uma ideia, um projeto excelente que já implantou em Marabá, já implantou o núcleo de apoio aos superendividados. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, dessa ideia. Não é um projeto mais, já está em funcionamento. Como é que surgiu tudo isso, Zélia? É uma alegria, né? Tu disseste aí que, desde que eu falei no NAS, que realmente, mas é porque assim, todo instrumento que é criar, todo instrumento que vai ajudar o consumidor, ele realmente me enche de alegria. Então assim, o NAS, ele é o novo bebê do PROCON, que nasceu agora o mês passado, né? E a gente precisa, eu gosto de uma frase, ela é bíblica, que diz assim, dai-vos a César o que é de César, né? Dai-vos, pois, a César o que é de César. E tem duas pessoas que eu preciso dar essa honra, que é a promotora de defesa do consumidor, doutora Maiana. Ela assumiu a promotoria e ela sonhou comigo, né? Porque esse NAS é um sonho e ele vem desde 2023, por aí. Sim. A lei foi criada em 2021, pós-pandemia, né? Um momento crítico de todo o país, onde diversos consumidores se tornaram mais ainda endividados, se tornando super endividados. Então veio a lei 14.181, né, 181, em 2021. E eu levei esse sonho, ela abraçou e levei para o prefeito Tony Cunha. Sim. E ele disse, vamos criar. E o mês passado ele assinou o decreto de criação do NAS, Núcleo de Apoio ao Superendividado. É tão grandioso um instrumento desse. O que o NAS vai fazer? O NAS vai fazer o levantamento, o consumidor vai ao PROCON, vai ser atendido no PROCON, o PROCON vai elaborar um plano de pagamento para esse consumidor, lógico, sempre protegendo o mínimo existencial do consumidor. Vitor, o consumidor, ele precisa entender que ele não precisa ter vergonha. Ele tem que ir atrás de mecanismo para ajudá-lo a limpar o nome. A gente está falando de dignidade. Nós estamos falando de um instrumento que vai trazer dignidade para as pessoas. Porque é um apoio, né? Aí o PROCON vai pegar esse consumidor, vai traçar esse plano de pagamento, pegar todas as dívidas desse consumidor. Não entra pensão alimentícia, não entra fisco, nada do fisco entra. Então, nós vamos pegar esse consumidor, eu vou te dar um exemplo de um consumidor que nós temos que já pegamos o levantamento. Vamos pegar esse consumidor, a dívida dele é em torno de 281 mil. São vários contratos. Nós vamos pegar cada contrato e vamos fazer análise desses contratos para verificar se o percentual de juro daquele contrato está de acordo com o Banco Central. Se estiver de acordo, então nós vamos traçar um plano de pagamento. Se não estiver de acordo, o PROCON vai autuar pela abusividade do juro cobrado a esse consumidor. Então, assim, a gente chama a atenção do consumidor, né, que se encontra na condição de superendividado, para ele abraçar o núcleo e ter esse núcleo como um suporte para ele. Deixar a timidez, deixar a vergonha. A gente não está ali para julgar ninguém, a gente está ali para estender a mão e ajudar o plano de trabalho. O PROCON vai fazer o plano de pagamento desse consumidor com todos os bancos que ele tem dívida. Se ele tem dívida com um banco,
mas a dívida é um valor alto, são vários contratos, o que leva o consumidor, às vezes, Vitor, a se superendividar? Um contrato de financiamento, eu refinanciei, eu não consegui pagar esse aqui, eu entrei em outro contrato, eu peguei um empréstimo para pagar outro. A gente tem hoje no município vários consumidores que ele pega o cartão de crédito dele para pagar uma dívida que ele parcelou, para tu teres ideia. Quer dizer, só aumenta, só vai aumentando. Vira uma bola de neve. Bola de Ele neve. tem uma dívida, ele fez o parcelamento, ele não tem o dinheiro, ele vai lá e passa o cartão dele. Nós temos situações assim. Então, assim, é por isso que o NAS me enche de alegria, porque a gente vê... Poder ajudar. A gente vê a necessidade do consumidor marabaense, a demanda hoje envolvendo pessoas superendividadas no nosso município, dos que batem na nossa porta, é em torno de 30% a 35% dos que batem. Eu não estou falando dos que estão na timidez e vergonha de procurar o órgão, porque a gente sabe que tem. Nós fizemos uma ação recente no shopping de renegociação de dívida. E depois da ação, eu encontrei vários consumidores dizendo assim, eu fiquei com vergonha de ir lá. Olha só. Por quê? Porque é Mexe com a dignidade da pessoa. É. Mexe com a dignidade. E eu aprendi, ao longo desses 15 anos de defesa do consumidor, que um dos mais motivos para acreditar no NAS e para lutar por ele é que a dignidade não se parcela. Então, e o consumidor superendividado, ele está na qualidade de que ele perdeu a dignidade dele. E o PROCON, a lei veio justamente para isso, para os PROCONs ajudarem esse consumidor. Inclusive, você estava comentando, doutora Zélia, que o endividamento da pessoa, ela às vezes perde até a vontade de viver, né? Entra em conflito consigo mesma, entra em conflito com os familiares, com esposas, com filhos, pode até chegar numa situação muito difícil, né, da sua vida, enfim. E é preciso repensar e procurar um PROCON para saber de que maneira o PROCON pode ajudar essa pessoa que esteja numa situação semelhante a essa que nós estamos comentando aqui. E o NAS vem justamente no momento propício. O NAS foi pensado, né, sonhado, para ajudar esse público, esse consumidor que está na condição de superendividado. E o consumidor, ele precisa deixar a timidez, a vergonha, e entender que ninguém vai julgá-lo, né? Nós não sabemos a situação que o levou ao superendividamento. Sim, cada um tem o seu motivo particular, né? Nós tivemos consumidores, Vitor, que perdeu um ente, né? Teve diversos gastos com o hospital, com esse ente, e esse ente veio a falecer. Aí veio a falecer, ou seja, uma dívida de quase 100 mil reais de hospital, e ainda perdeu o ente querido. Olha só a situação que essa pessoa se encontra, né? O emocional, o psíquico e o financeiro totalmente abalado. Com certeza. Então, assim, é por isso que o NAS me enche, e a gente passaria a tarde todinha aqui falando do NAS, porque é um instrumento belíssimo. E você participou recentemente de um encontro, né, de uma oficina, um curso? Sim, nós fomos parte da equipe foi para João Pessoa, Sim. Porque o NAS de João Pessoa, ele se tornou referência em todo o país, e aí nós fomos e ficamos 3 dias no treinamento lá em João Pessoa para poder trazer todo... Agora há pouco eu estava falando com uma das advogadas lá de João Pessoa, trazer o que dá certo a gente copia, né? E o que não dá certo a gente ajeita para não errar, né? Então, assim, a gente foi lá, foi justamente para isso, para que o nosso NAS seja tão sucesso quanto tem sido o de João Pessoa e referência. E aqui eu vou fazer menção e parabenizar mais uma vez o Tony por ter acreditado. Sim. Porque Marabá, o PROCON Marabá, ele tem sido referência para todo o estado do Pará. E Marabá
O NAS vai ser o primeiro NAS em toda essa região. Região Norte? Não. Não, nós temos em Manaus, mas tá. nós temos no Pará. Segundo informação, tem um NAS que funciona em uma faculdade em Belém. Não sei te dizer, não posso afirmar. Mas a nível de sistema de proteção e defesa do consumidor, o Procon Marabá, o município de Marabá, está sendo o primeiro a implantar um NAS. É grandioso, sabe? É muito grandioso essa iniciativa do município em trazer. E vamos inaugurar o NAS em agosto, estamos em processo licitatório para trazer um dos maiores palestrantes do país e defensor da lei. Assim, você se apaixona em assistir a palestra do Dr. Leonardo e você volta mais empolgada, você passa a acreditar mais no sistema. E a gente se apaixona quando vê você falando com os olhos brilhando em relação ao NAS. Mas o que a gente pede à população de Marabá, que esteja nessa situação, esperamos que não seja muita gente, que procure o apoio do Procon, né? Se sentir lesada por algum momento, em alguma transação financeira ou alguma situação no comércio de Marabá, se sentir lesada, procure o Procon Marabá, que vai ter técnicos de alto nível, profissionais de alto nível, advogados que vão trabalhar, toda uma equipe preparada para recebê-lo. Vitor, tem mais um detalhe. O NAS, ele não vai ficar só no plano de pagamento. É feito todo um acompanhamento desse consumidor. E se o consumidor desejar, o que o NAS vai fazer? Ele vai encaminhar, né? A gente vai fazer várias parcerias com faculdade, com a CESPAC, no intuito de o consumidor desejar, a gente vai encaminhar esse consumidor para o psicólogo, né? Então, assim, o NAS, ele vai além, ele não é só a questão do pagamento, ele tem todo um acompanhamento desse consumidor. Então, se o consumidor falar, não, eu gostaria sim, a gente vai dar todo esse suporte também para o consumidor. Isso é excelente trabalho, excelente iniciativa. E você procure o Procon. Independente dessa situação do NAS ou não, procure, né? Saber como é que funciona, se realmente o seu problema pode ser resolvido por lá, com certeza pode ser. Independente, procurar o Procon, tirar dúvida antes de assinar qualquer contrato é de extrema importância. Porque às vezes o consumidor, ele assina e depois ele leva, né? E o Procon, ele é limitado também. O Procon pode entender a abusividade do contrato, mas ele não pode obrigar a cancelar o contrato. O Poder Judiciário pode. Então, assim, vai celebrar um contrato, vai ao Procon. A gente tem toda a disposição para analisar o contrato e te dar a melhor orientação. Então, o consumidor marabaense, ele tem um instrumento belíssimo em defesa dele. É para usar. Com certeza. Vamos a um breve intervalo comercial, Zélia. Esse bate-papo está muito bom. Vamos ter mais um bloco. Daqui a 2 minutos voltamos com a doutora Zélia Lopes, que é coordenadora do Procon em Marabá. Voltamos em 2 minutos. Está chegando a hora! Corrida Sabor do Pará. Uma edição para comemorar a nossa história, com mais de R$78 mil em premiação. Dia 27 de julho, na Orla de Marabá, serão 7 quilômetros de muita emoção. Distribuidora Tocantins, há 40 anos correndo com você. Quer garantir a sua vaga na universidade? O futuro universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade.
O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. O Dia das Mães está chegando e a Ohana Prata 925 tem a coleção perfeita para você surpreender a sua mãe. A nossa nova linha traz peças exclusivas, feita com prata de alta qualidade que vão iluminar o sorriso dela. De brincos delicados a colares deslumbrantes, cada ideia é pensado com carinho para celebrar esse amor incondicional. Faça sua mãe feliz com um presente da loja Ohana Pratas 925. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao nono ano, oferecemos o ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Atenção, essa é a oportunidade para quem quer destravar no inglês. Isso mesmo, transformamos 6 meses de conteúdo em apenas um mês de imersão intensiva. Aulas todos os dias com 2 horas de duração, foco total na conversação, vocabulário prático e compreensão real do idioma. Aproveite suas férias para decolar no inglês e começar o segundo semestre com tudo. Chame no nosso direct ou mande mensagem na Davis School agora. As vagas estão abertas, suas férias de julho é no intensivão da Davis School. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, hoje falando sobre a defesa e proteção do consumidor, falando um alerta para os nossos consumidores, as pessoas que porventura estejam caindo em algum golpe. Nós sabemos que hoje os golpistas pensam muito, fazem estratégias e infelizmente nós acabamos caindo em um ou outro golpe. Eu já fui vítima, Zé, inclusive já comentei contigo, já fui vítima, enfim. E aqui fica um alerta, né? As pessoas que têm pessoas idosas em casa, acompanhar essas pessoas idosas em relação ao uso do telefone também, porque essas pessoas que fazem os golpes não estão interessadas em quem vai cair, né? Não tem essa situação. Então, todo mundo está aí dentro dessa lista deles. Aí tem muito cuidado, é bom ter cuidado, acompanhar as pessoas idosas em casa, alertar as pessoas para que não possam cair em golpes. Falamos aqui do NASCA, o Núcleo de Apoio aos Superendividados, que nasceu agora no PROCON Marabá. Procure o PROCON, procure como funciona o NASCA, o Núcleo de Apoio Superendividado. Enfim, o PROCON está de portas abertas a todos que têm algum tipo de problema ou não, justamente para receber também orientação, né, Zélia? Sim. Como é que estão as ações desse trabalho de conscientização, que é uma das marcas do PROCON? Olha, nós todo ano a gente trabalha, né, na questão faz campanhas para orientação, conscientização do consumidor marabaense. Eu costumo até dizer que o consumidor marabaense, ele já, acho que mais de 5 anos, ele é muito antenado, ele é muito ligado, mas ainda tem muita, a boa fé, né, do consumidor. Sim. Faz com que ele acredite no fraudador e termine caindo em golpe. Nós temos aí a ação PROCON Marabá, ele está todo mês agora na ação
prefeitura perto de você, o Procon Marabá ele estará lá todo mês nos bairros na ação do município. Nós vamos estar lá amanhã, nós vamos estar inclusive na José Mendonça Virgulino, amanhã que eu digo, dia 28, né, de junho, e todo mês vai ser em um bairro. Então, o Procon está acompanhando renegociação junto à Equatorial, renegociação junto à Cozampa e atendendo o consumidor que esteja também com dificuldade com algum banco. Então, todo mês o Procon vai estar na ação da prefeitura perto de você. Temos aí todo ano o Procon, o mês de agosto, o Procon, final de julho, agosto, o Procon vai para a zona rural, que a gente atende a zona rural. Todo ano, desde que nós assumimos a coordenação, que a gente tem esse trabalho voltado para conscientização, principalmente, Vitor, produto vencido. Né? A gente encontra muito ainda na zona rural produto vencido também, e que às vezes pode levar, né, a problemas de saúde, levar a algum óbito, aí, alguma infecção grave. Então, assim, a gente tem essa ação anual. Tivemos agora em março o Renegocia, ficamos um mês. Foi uma ação fantástica, foi uma ação assim grandiosa, que tivemos um êxito maravilhoso nesse Renegocia desse ano. Foi a primeira ação do Procon de renegociação de dívida tão grande. E o ano que vem faremos novamente, principalmente pelo resultado. Nós tivemos consumidor que saiu de uma dívida de 120 mil para 9 mil reais, consumidor que saiu de uma dívida de 9 mil para 500 reais. Então, assim, é uma ação que a gente não pode mais, o Procon Marabá não pode mais parar. Tem que ter, porque é um instrumento para ajudar o nosso consumidor local. Porque tem, inclusive, a questão das dívidas variadas em determinadas empresas, aí o nome fica sujo no Serasa, no SPC, o Procon também pode contribuir. Pode sim, o Procon, inclusive, o Procon, esse ano, ele tratou exatamente dessa forma, para que até a consulta a gente estava fazendo. Tivemos uma dificuldade, mas o consumidor, principalmente o consumidor idoso, ele não tem acesso, ele não consegue, né? Você falou menção agora há pouco, fez menção da família, para ter o cuidado com esse consumidor. De extrema importância a família ter esse cuidado, porque o consumidor idoso, ele é mais fácil, né? Tanto é que a nossa demanda no Procon de golpe é com idoso aposentado. Uma grande demanda, né? Justamente é a pessoa que fica mais vulnerável. A pessoa é ultra vulnerável, né? O idoso, por quê? Porque além da confiança, a dificuldade com a tecnologia. Então, ele vai acreditar, e o medo, né? Então, assim, realmente a família tem que ficar atenta, fazer os bloqueios. A gente sempre orienta, Vitor, principalmente do idoso, a fazer o bloqueio no Meu INSS. Porque se você é aposentado e você faz o bloqueio lá, o INSS bloqueia e ninguém consegue fazer empréstimo eletrônico, empréstimo via internet. Todo empréstimo do consumidor vai ter que ser presencial. Então, assim, a gente orienta sempre a família, faz o bloqueio no Meu INSS, porque o fraudador não vai conseguir fazer empréstimo na conta desse consumidor. Ou seja aposentado, ou seja servidor público, também. Se tiver vínculo, faz. Então, nós temos aí, para esse ano, né, a ação na zona rural. Temos a praia que a gente vai atravessar também para adesivar. Para ver a questão dos preços abusivos. Para ver a questão da qualidade, a conservação do produto, que é de extrema importância, a qualidade, e fazer também uma análise da suposta abusividade do produto que está sendo comercializado. Então, semana que vem a gente já vai estar na praia também, né? E julho, agosto, zona rural, e novembro normalmente tem campanha a nível nacional e a gente sempre adere. Não podemos esquecer a questão da abusividade. Não só na praia, né? Mas em qualquer outro ponto, se a pessoa observar e sentir que aquilo está sendo abuso demais,
procura Denuncia. o PROCON. Denuncie. Denuncia. Né? Nesse período de verão, costumamos ter esse tipo de problema. A procura, né? A demanda. Então, assim, a gente sempre orienta o consumidor a pedir nota fiscal do produto dele. Porque mesmo que ele pague e depois a gente vai constatar a abusividade, porque para o PROCON analisar a abusividade, eu preciso da nota fiscal. Então, a gente sempre orienta, peça a nota fiscal. Não tem, tira foto do cardápio, porque aí depois o PROCON notifica o estabelecimento e o estabelecimento é obrigado a fornecer a nota fiscal de aquisição do produto dele. Muitos comerciantes são com as boas intenções, né, que quando a gente chega, várias vezes já cheguei em determinado comércio, lá tem uma cópia da lei do consumidor. Mas é determinação legal. Determinação legal, né? A pessoa pode ter acesso, ela pode ter acesso ali. Dever, inclusive nessa ação de adesivação que nós estamos fazendo, nós estamos notificando o estabelecimento para providenciar o exemplar do Código de Defesa do Consumidor e deixar exposto ao consumidor. Encontramos vários estabelecimentos sem o código e não autuamos, notificamos de forma educativa, estamos orientando, vamos retornar aos estabelecimentos para saber se foi cumprido. É uma determinação legal. Em alguns que eu vou, Zélia, geralmente eu observo assim, logo a parte mais visível, se tem uma cópia. Agora geralmente você vai achar eu o vejo. adesivo do PROCON. Se não vou tirar uma foto, cadê a lei? Eu vou ligar para o PROCON. Vou ligar para a Zélia. Mas tem que ter, né? Tem que obrigação. Ter. O consumidor é muito importante. E consciente mais ainda. Sim, sim. E olha, eu sempre digo assim, lógico, nem sempre o consumidor tem a razão quando ele provoca o órgão. Certo. Mas a gente consegue orientar esse consumidor, consegue mostrar para ele, esclarecer para ele sai dali ciente, né, e conformado até. Mas a gente sempre usa uma frase lá que diz assim, fornecedor inteligente, né, é aquele que atende a demanda. Por quê? Porque se eu tenho um órgão atuante no meu município, esse órgão é atuante, então vai terminar me sobrando uma multa aí. Então vamos fazer aqui... Fazer adequação, né? Para atender o consumidor vai me sair mais barato, ou mais fácil, ou mais digno, né, do que enfrentar um processo que eu vou ter que ter advogado, eu vou ter que apresentar uma defesa, vou levar uma multa, eu vou ter que recorrer, de repente eu vou parar lá no Poder Judiciário. Então, assim, tudo isso o fornecedor ele precisa, né? Ele precisa estudar esses meios para atender, porque o objetivo do PROCON não é multa, não. A multa é o que o código diz em caráter educativo. Mas o objetivo do PROCON, o PROCON foi criado para quê? Para atender a demanda do consumidor. Certo. Então, assim, esse é o objeto, atender a demanda do consumidor. Fornecedor atendeu. A gente quer até fazer, Vitor, agora eu vou até lançar aqui, fornecedor amigo do PROCON. Um selo. Um selo. Inclusive, foi um amigo que a gente perdeu durante a pandemia, o Albertinho, né? Ele foi que deu essa ideia. Poxa, Zé, por que tu não fazes tal? E agora, quem sabe, com a nova gestão, a gente não consiga fazer. Quando a gente fala em PROCON, só pensa na defesa mesmo. Sim. Mas vamos também... Sim, valorizar aquela pessoa que respeita o consumidor fornecedor também, que né? procura. A gente atende com o fornecedor, eu fico feliz quando o fornecedor ele vai ao órgão para conhecer, né, e para dizer assim, olha, eu gostaria de saber se eu estou fazendo certo. Assim, é louvável, porque mostra que ele está valorizando o consumidor dele. Então, assim, a gente vai fazer, né, vou atrás, eu pedi autorização para o chefe para fazer essa ação. E nós estamos aqui para ajudar na divulgação. Obrigada. Mandar nossa equipe lá, vamos fazer esse registro. Fornecedor amigo do PROCON. Amigo do PROCON. Com relação, quando falamos em PROCON, também a questão da fila de banco, tinha aquele tempo mínimo, as filas de mercados. Como é que está esse trabalho de fiscalização? Olha só, nós atuamos tanto nos bancos, né? Hoje diminuiu, lógico, a gente sabe que a modalidade, né? Hoje você tem aqui o banco praticamente no seu aplicativo. Mas nós atuamos tanto nos bancos que a fila foi adequada, não tinha senha, era obrigatório ter a maquininha da senha. Né? Então, assim, são os avanços que a gente vai conseguindo para a defesa desse consumidor, para o bem desse consumidor. Nós fizemos uma ação muito linda, que foi na época do veraneio, com os barqueiros. O PROCON fez essa ação
exigindo colete e conscientizando até a população, né? Porque a população chega ali, entra no barco, não pergunta se tem colete para todo mundo, né? E a gente sabe que o transporte ele tem que ser seguro, né? É a vida, a integridade física do consumidor. Foi uma ação linda que nós fizemos ali na Orla e me marcou muito essa ação. E nós estamos aí, né? Nós estamos aí, Procon Marabá está aí à disposição do consumidor marabaense. E tem algum contato? Já estamos finalizando o nosso programa desse sábado, Zélia. Tem algum contato? Eu vou deixar, na verdade, você à vontade para suas considerações finais aí. Se falar de algum contato de denúncia do Procon, pode ficar à vontade. Olha, nós temos o 98137-5603, que você pode ligar, tirar suas dúvidas, fazer sua denúncia. Nós temos o e-mail procon@marabá.pa.gov.br, que você também pode fazer sua denúncia. Tem denúncia que você manda, e aí eu vejo que o consumidor tem que ir presencial. Procon Marabá fica na Praça Duque de Caxias. Sim, importante. Praça Duque de Caxias. Funcionamos das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. O NAS já vai estar, a partir de agosto, o NAS vai funcionar até às 17 horas. Então, no mesmo prédio, logicamente, né? Prédio, Praça Duque de Caxias, Duque de Caxias, ao lado do Banco do Brasil. Sou suspeita para falar, mas o Procon Marabá, 8 horas, ele está lá já para atender o consumidor. É uma equipe de excelência. Zélia, eu só quero agradecer a sua participação aqui hoje, Zélia. E quando você quiser, pode ligar que nós estaremos lhe atendendo e até você. Óbvio, tem uma informação importante, nós estaremos com você. Logo, logo vou trazer o convite da inauguração do NAS. Eu que agradeço. Eu volto a agradecer em nome de todos os consumidores, que é o nosso zelo, né, o nosso cuidado. E o consumidor marabaense, ele merece essa proteção. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. A você, consumidor marabaense, atento com relação aos golpes, se sentiu lesado, procure o Procon, procure orientação de quem realmente entende e trabalha com isso. Então, não perca tempo, procure o Procon para receber mais orientações técnicas de profissionais de alta capacidade para lhe ajudar nesse momento. Vamos ficando por aqui, lembrando que no próximo sábado, ao meio-dia, nós temos esse compromisso marcado, o Pode Ver, o podcast da TV Vitória, porque aqui com a nossa caneca. Tinha um programa que tinha a caneca do Jô. Parabéns. Aqui nós temos a caneca do Vitor Aô. A todos, um excelente final de semana e até o próximo sábado. Tchau. É água, viu?